O Ministério da Palavra de Deus, por Watmani. Primeira parte, o ministro. Capítulo 1. 3 tipos de ministério. Quanto a nós, nos consagraremos ao ministério da palavra. Assim lemos em Atos capítulo 6, versículo 4. A tarefa de servir as pessoas com a palavra de Deus é chamada de ministério da palavra. O indivíduo que serve dessa forma é chamado de ministro. Ministério aponta para a função, enquanto ministro fala sobre o indivíduo. O ministério da palavra ocupa um lugar importante na obra de Deus. Há princípios definidos que devem ser aprendidos por aqueles que pregam a palavra de Deus e servem as pessoas por meio dela. Desde a época do Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus sempre é visto falando. Ele falou nos dias do Antigo Testamento. Ele falou enquanto o Senhor Jesus estava na terra e ele continua falando na igreja do Novo Testamento. Aprendemos na Bíblia que Deus tem uma obra primordial para realizar na terra, que é proclamar sua própria palavra. Se a palavra de Deus for deixada de lado, então não sobra quase nada a ser feito na obra de Deus. Sem palavra, não há obra. Quando a palavra é eliminada, a obra é reduzida a praticamente zero. Portanto, temos que reconhecer o lugar da palavra de Deus em sua obra. Uma vez que a palavra é removida, a obra de Deus cessa imediatamente, pois Deus opera por meio de sua palavra. Ele a trata como sua obra. A obra de Deus é repleta de sua palavra. Como Deus proclama sua palavra? Ele tem um método especial e notável. Sua palavra é pronunciada pela boca do homem. Assim, não há somente a palavra na Bíblia, há também um ministro da palavra. Se Deus fosse falar diretamente, ele não teria necessidade dos ministros da palavra. Uma vez que sua palavra é proclamada por homens, o ministro torna-se uma preocupação real. Portanto, o homem torna-se muito importante na obra de Deus. Deus não emprega nenhum outro meio além dos homens para proclamar sua palavra. Ele precisa de uma classe especial de pessoas para serem os ministros da sua palavra. Resumindo em toda a Bíblia, podemos encontrar 3 tipos diferentes de pessoa, as quais Deus usa para pregar a palavra. No Antigo Testamento, a palavra de Deus é proclamada pelos profetas. Aí temos o ministério dos profetas. Na época da peregrinação terrena do Senhor Jesus, a palavra de Deus tornou-se carne. Assim temos o ministério do Senhor Jesus. Finalmente, no Novo Testamento, a palavra de Deus é proclamada pelos apóstolos. Como resultado, temos o ministério dos apóstolos. Consideremos então acerca dos ministros da palavra no Antigo Testamento, os profetas. No Antigo Testamento, Deus escolheu os profetas como os homens que falariam sua palavra. Muitos profetas falaram de acordo com as visões que receberam. Mesmo um homem como Balaão podia falar em nome de Deus, pois ele era profeta. Suas profecias estão entre as maiores no Antigo Testamento. A forma pelo qual os profetas do Antigo Testamento podiam servir como ministros da palavra era a palavra vindo até eles. Balaão, por exemplo, profetizou quando o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele falou a despeito de si próprio. Deus deixou de lado seus sentimentos e pensamentos e lhe deu uma revelação. A palavra de Deus veio a ele a despeito de sua condição. Ele não acrescentou suas opiniões pessoais, nem misturou seus sentimentos ou pensamentos com a palavra de Deus. Em outras palavras, Deus simplesmente empregou a boca do homem para proclamar sua mensagem, algo típico no caso dos ministros da palavra no Antigo Testamento. O Espírito Santo compartilhava a palavra a um indivíduo em particular e depois
controlava aquela pessoa para que não houvesse erros quando ela propagasse a mensagem da parte de Deus. Embora Deus usasse a pessoa, havia pouquíssimos ou nenhum elementos humanos envolvidos nesse tipo de revelação. Os homens apenas transmitiam a palavra de Deus, sem acrescentar nada. Apesar disso, no Antigo Testamento nós encontramos homens como Moisés, Davi, Isaías e Jeremias, usados por Deus como porta-vozes de uma forma mais avançada do que Balaão e outros profetas. As palavras que Moisés escreveu eram principalmente o que Deus lhe tinha ordenado. Assim como Deus falou, Moisés também falava. Isaías registrou visão após visão à medida que o Senhor lhe mostrava. Nesse aspecto, esses profetas funcionavam sob o mesmo aspecto de Balaão. No entanto, em outros aspectos, Moisés e Isaías eram bem diferentes. Nós sabemos que no transcorrer de sua história, Balaão demonstrou um sentimento pessoal tão errado que foi condenado por Deus. Enquanto estava sob a revelação, ele falou a palavra de Deus. Entretanto, assim que falou por si próprio, manifestou pecado, perversidade e trevas. Não foi o caso de Moisés. Embora na maior parte do tempo ele falasse de acordo com as ordens de Deus, houve momentos em que falou daquilo que sentia. Durante esses períodos, ele não pôde ser acusado de estar fazendo algo errado. Pelo contrário, sua palavra também era reconhecida como uma palavra vinda de Deus. Isso mostra que Moisés foi mais usado por Deus do que Balaão. O mesmo é verdade em relação a Isaías. A maior parte das profecias veio diretamente das visões que ele recebia de Deus, mas às vezes ele próprio falava. Davi e Jeremias expressaram seus sentimentos pessoais diante de Deus, ainda mais do que Moisés e Isaías. Todos esses profetas se aproximaram da forma de agir dos ministros posteriores do Novo Testamento. Mesmo assim, na maior parte do tempo, eles agiram sob os mesmos princípios dos outros profetas do Antigo Testamento. Eles falaram quando a palavra de Deus vinha sobre eles. Demos atenção agora ao ministério da palavra nos Evangelhos, o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio à Terra, a palavra se tornou carne, conforme João capítulo 1, versículo 14. Ele próprio era a palavra de Deus. Ele se fez carne e se tornou um homem. Tudo o que ele fez e disse era inteiramente a palavra de Deus. Seu ministério era o ministério da palavra de Deus. A forma como a palavra foi proclamada por meio de Jesus é totalmente diferente da forma dos profetas do Antigo Testamento. Anteriormente, Deus simplesmente empregava a voz dos homens para proclamar sua palavra. Até mesmo João Batista, o último profeta, era apenas uma voz no deserto. A palavra de Deus simplesmente usou sua boca. Não foi assim com o Senhor Jesus. Ele é a palavra encarnada. Sua própria pessoa é a palavra de Deus. No Antigo Testamento, a palavra vinha sobre o homem. A palavra e o ser humano eram duas unidades separadas. A primeira era apenas pronunciada pela voz do segundo. Embora com Moisés e Davi as coisas tenham sido um pouco diferentes, o princípio básico do Antigo Testamento era que Deus meramente empregava a voz humana. Na encarnação, porém, a palavra de Deus recebeu um corpo humano. A palavra de Deus se tornou um homem. Não se tratava mais da palavra vindo a um homem, nem era o simples uso de uma voz humana. A palavra transformou-se num homem. Portanto, adquiriu sentimentos humanos, pensamentos e opiniões, embora continuasse sendo a palavra de Deus. Se a opinião humana tivesse interferido na palavra de Deus no Antigo Testamento, ela teria deixado de ser a palavra de Deus. No momento em que sentimentos humanos, pensamentos ou opiniões se misturam à mensagem divina, ela se torna imperfeita, impura, imaculada.
Esta é a ruína da palavra de Deus. Para manter a pureza de sua palavra, Deus não permitia que nenhum pensamento, sentimento ou opinião humana se misturasse a ela. Quando a palavra de Deus foi pronunciada por Balaão, ela se tornou profecia. Se, porém, Balaão tivesse conseguido acrescentar seus próprios sentimentos e ideias, sua mensagem imediatamente teria deixado de ser palavra de Deus, pois sua natureza teria sido alterada. Isso resume muito bem a situação do Antigo Testamento. Com o Senhor Jesus, porém, a palavra de Deus usou não somente uma voz humana, mas também pensamentos, sentimentos e opiniões. Seus pensamentos humanos eram os pensamentos de Deus, assim como seus sentimentos e opiniões. Esse era o tipo de ministério da palavra que Deus conseguiu obter por meio de Jesus Cristo. Sem dúvida, era completamente diferente do modelo do Antigo Testamento. Deus não queria que sua palavra fosse apenas uma palavra. Ele desejava que ela fosse uma pessoa. Ele se deleitou em ver sua palavra se tornar carne. Esse é um dos maiores mistérios do Novo Testamento. Era o desejo de Deus que sua palavra tivesse sentimentos humanos, pensamentos e ideias que se manifestassem por meio de uma personalidade. Esse era o tipo de ministério que Jesus desenvolveu. Na pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus era não somente objetiva, mas também subjetiva. Ela possuía sentimentos humanos, bem como pensamentos e ideias. Apesar disso, continuava sendo palavra de Deus. Nisso encontramos um grande princípio da Bíblia. É possível que a palavra de Deus seja embebida em sentimentos humanos. A presença de sentimentos humanos não arruína necessariamente a palavra. Isso só ocorre quando esses sentimentos são inadequados. Daí surge um enorme problema. O grande princípio é que os componentes humanos não devem ter uma natureza que atrapalhe a palavra de Deus. Na vida de Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, os pensamentos humanos eram os pensamentos de Deus. Em termos naturais, o pensamento humano é apenas isso, pensamento humano. No entanto, na encarnação, a palavra tornou-se um homem, de modo que os pensamentos desse homem eram totalmente adequados. Quando se misturavam com a palavra de Deus, eles não a maculavam, eles a cumpriam. A palavra de Deus na vida do Senhor Jesus se eleva mais alta do que no Antigo Testamento. Jesus disse: "Ouvistes o que foi dito aos antigos", conforme Mateus capítulo 5, versículo 21. Quer dizer que Deus falou com Moisés, dando-lhe suas revelações. Apesar disso, Jesus foi além e disse: "Eu, porém, vos digo", conforme o versículo 22. Vemos que o próprio Jesus está falando na terra, usando seus próprios pensamentos e suas próprias ideias. Mesmo falando dessa forma, longe de contradizer a palavra de Deus, ele a eleva mais alto do que o Antigo Testamento. A característica do Senhor Jesus como ministro da palavra de Deus baseia-se no cumprimento dessa mesma palavra. Não somente havia uma voz, mas havia também sentimentos e pensamentos emanando de uma pessoa isenta de pecado. Em Jesus Cristo, a palavra de Deus não é mais uma revelação, ela se tornou uma pessoa. Ela não somente emprega a voz de um homem, mas é a própria pessoa do Senhor Jesus. E quando esse homem fala, Deus fala. Que união gloriosa! Quando Jesus de Nazaré fala, Deus fala. Ninguém jamais falou como Jesus de Nazaré e ninguém jamais falará. Ele era absolutamente puro e isento de pecados. Ele era o Deus único e santo, e ele era totalmente homem. A palavra de Deus estava sobre ele, porque ele era a palavra encarnada. Ele era a palavra de Deus. O que ele dizia era Deus que estava dizendo. Nele, a palavra de Deus era absolutamente subjetiva.
pois ele próprio era a palavra de Deus. No Antigo Testamento, podemos encontrar certos profetas que proferiram a palavra de Deus, mas nos Evangelhos, podemos apontar para o Senhor Jesus e dizer: este homem é a palavra de Deus. A princípio, nós só podemos testificar que quando o profeta abria sua boca, a palavra de Deus era pronunciada. Quanto ao Senhor Jesus, porém, podemos nos referir a ele como a própria palavra de Deus. Seus sentimentos eram os sentimentos de Deus, bem como os seus pensamentos. Quando ele abria a boca, a palavra de Deus era pronunciada. Mesmo quando ele se calava, a palavra de Deus continuava lá, pois como pessoa ele era a palavra de Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus, a palavra progrediu de revelação para personalidade. Aos profetas do Antigo Testamento, a palavra de Deus vinha em forma de revelação, mas em Jesus Cristo ela foi personificada. No Antigo Testamento, a palavra e a pessoa eram duas unidades distintas. Embora a palavra estivesse usando o indivíduo, este continuava sendo apenas um homem. No advento de Jesus Cristo, a palavra de Deus tornou-se carne. Esse homem era a palavra de Deus. Ele falava a palavra de Deus. Ele não tinha necessidade de revelação, pois era a própria palavra. Não era necessário que a palavra viesse sobre ele de fora, antes que ele pudesse falar em nome de Deus. A sua palavra já não era a palavra de Deus? Ele não precisava de mais nada, pois ele próprio era a palavra de Deus. Nele, essa palavra não era afetada nem maculada pelo homem. A palavra que ele proferia era a pura palavra de Deus. Jesus era homem, mesmo assim, a palavra de Deus jamais sofreu por isso. De fato, a palavra de Deus encontrou sua mais plena expressão por meio dele. Este foi o ministério de Jesus de Nazaré. Abordemos acerca dos ministros da palavra no Novo Testamento, os apóstolos. O ministério da palavra no Antigo Testamento é totalmente objetivo, enquanto no Senhor Jesus ele é absolutamente subjetivo. Começando com os apóstolos, porém o ministério da palavra segue o padrão do ministério de Jesus, juntamente com a adição da revelação do Antigo Testamento. A diferença entre o ministério da palavra no Novo Testamento e o ministério de Jesus Cristo é a seguinte: no caso de Jesus Cristo, a palavra tornou-se carne, quer dizer, primeiro havia a palavra, depois a carne adaptou-se a ela. Sua consciência, sentimentos e pensamentos estão em harmonia com a palavra de Deus. No entanto, no ministério da palavra no Novo Testamento, temos primeiro a carne, a fim de ser o ministro da palavra. A carne tem de ser transformada segundo os requerimentos da própria palavra. Os sentimentos, pensamentos e ideias do ser humano devem se submeter a uma mudança a fim de se harmonizar com a palavra. Por isso, esse ministério neotestamentário é diferente tanto do ministério do Antigo Testamento como do ministério do Senhor Jesus. O ministério de Jesus é totalmente subjetivo, pois ele é a palavra. O ministério do Novo Testamento é o que Jesus Cristo acrescentou ao ministério dos profetas do Antigo Testamento. A palavra de Deus vem aos homens como revelação, juntamente com sentimentos humanos, pensamentos e ideias. Consequentemente, trata-se da revelação divina mais os elementos humanos. Aqueles que são escolhidos no Novo Testamento não são perfeitos como o Senhor Jesus, pois ele é o Santo de Deus, sem nenhuma impureza, cuja palavra é a palavra de Deus. Deus tem de não somente compartilhar sua palavra com esses ministros do Novo Testamento, mas também tratar com eles. Tem de elevá-los ao nível que deseja. Ele usará seus pensamentos, sentimentos e características,
Mas primeiro, esses elementos têm de ser tratados. Assim, Deus trata com esses ministros no Novo Testamento, a fim de que sua palavra seja comunicada por meio deles. A palavra de Deus não é simplesmente compartilhada por meio da voz humana, mas também é manifestada mediante as obras dessas várias áreas da vida humana. Deus tem prazer em colocar sua palavra no indivíduo e depois permitir que ela seja exibida por meio dele. O Senhor é a palavra que se tornou carne. Os ministros do Novo Testamento têm sua carne transformada a fim de poder receber a palavra de Deus. Ponderemos então acerca dos elementos humanos na revelação. É um erro supormos que não há elementos humanos na revelação de Deus, ou que o primeiro necessariamente destrói o segundo. A revelação de Deus, de fato, contém um elemento humano, pois sua palavra é manifestada nele. Mesmo em relação ao ministério profético do Antigo Testamento, embora o elemento humano ocupasse um lugar modesto, não podemos afirmar que ele não estivesse presente, uma vez que a palavra de Deus precisa pelo menos ser proferida por meio de boca humana. Na encarnação, a palavra tornou-se carne, e assim todos os elementos humanos de Cristo tornaram-se a palavra de Deus. Atualmente, Deus deseja que sua palavra, pronunciada por meio dos ministros do Novo Testamento, seja misturada com os elementos humanos. Ao examinarmos cuidadosamente o Novo Testamento, nós descobrimos que certas palavras são empregadas com frequência por Paulo, as quais jamais são empregadas por Pedro, João ou Mateus. Da mesma forma, Lucas tem suas palavras favoritas, assim como Marcos. Em seus escritos, cada um deles mantém suas peculiaridades. O Evangelho de Mateus é diferente do Evangelho de Marcos. Marcos é diferente de Lucas, e o Evangelho de Lucas é diferente do Evangelho de João. Os escritos de Paulo têm seu próprio tom definido. Pedro adota uma outra linha. No entanto, o Evangelho de João e as epístolas de João compartilham o mesmo tom e têm uma natureza contínua. Por exemplo, o Evangelho de João começa com as palavras "no princípio", e sua primeira epístola começa com "o que era desde o princípio". Um se refere ao próprio princípio, a outra começa a partir desse princípio e continua em frente. O livro de Apocalipse, também escrito por João, une-se aos outros dois escritos, usando o mesmo estilo de redação. Estudando mais essa questão, descobrimos que cada escritor da Bíblia possui suas próprias idiosincrasias, ou seja, uma disposição do temperamento do indivíduo que o faz reagir de maneira muito pessoal à ação dos agentes externos, uma maneira de ver, sentir, reagir própria de cada pessoa. Como médico, Lucas lança mão de certos termos médicos com os quais descreve várias enfermidades, enquanto os outros 3 evangelistas empregam palavras comuns. Novamente, como o livro de Atos também foi escrito por Lucas, os termos médicos tornam a aparecer. Cada evangelho possui sua fraseologia própria e tem os seus tópicos particulares. Em Marcos, o termo imediatamente é encontrado com muita frequência. Em Mateus, o reino dos céus. Em Lucas, o reino de Deus. Em cada livro, o autor deixa sua marca indelével. Mesmo assim, todos os livros são a palavra de Deus. O Novo Testamento está repleto de elementos humanos. Mesmo assim, também é a palavra de Deus. Cada escritor mantém sua ênfase, usa suas frases especiais e preserva suas características. Por meio deles, a palavra de Deus é transmitida, sem sofrer qualquer perda. Ela tem as marcas dos homens e possui características humanas, mas permanece como palavra de Deus. Assim é o ministério da palavra no Novo Testamento. A palavra de Deus é confiada aos homens e é acrescida de elementos humanos. Deus não transforma os homens num gravador,
gravando cada palavra e depois distribuindo em fita cassete. Ele não deseja isso. Uma vez que o Senhor Jesus já veio e o Espírito Santo agora habita naqueles que creem, Deus trabalha na vida do crente até que seus elementos humanos não causem prejuízo à palavra de Deus. Esta é a base do ministério da palavra no Novo Testamento. Assim, o Espírito Santo opera nos homens, controlando-os e disciplinando-os, a fim de que seus elementos possam existir sem prejudicar a palavra de Deus. Pelo contrário, eles a cumprem. Onde não há elementos humanos envolvidos, o homem torna-se um gravador. Atualmente, os elementos humanos estão na palavra de Deus, e a palavra é cumprida pelos homens. Nós sabemos por que Paulo não enfatiza que todos os crentes devem falar em línguas no culto? Falar em línguas não é um dom de Deus? A explicação é que no ato de falar em línguas, o pensamento humano não é envolvido. Em outras palavras, o pensamento da pessoa não é incluído. Isso torna o processo mais parecido com o ministério do Antigo Testamento do que do Novo Testamento. É Deus colocando línguas desconhecidas nos lábios do indivíduo. A ênfase de Deus no ministério do Novo Testamento é envolver os elementos humanos na palavra. Sob a disciplina, controle e operação do Espírito Santo, todos os elementos humanos podem ser apropriadamente engajados por Deus. A palavra de Deus deve ser liberada por meio dos seres humanos. Trata-se da palavra de Deus, embora também envolva elementos humanos. Vamos usar uma ilustração. Suponha que o músico seja capaz de tocar piano, órgão e violão. Ele pode tocar a mesma música em diferentes instrumentos. Uma vez que cada instrumento possui características peculiares, o som de cada um é distinto. As várias características dos instrumentos ajudam a expressar os sentimentos do músico. O ministério da palavra no Novo Testamento, de certa forma, se assemelha a esses instrumentos musicais. Alguns ministros são como pianos, outros como órgãos ou violões. A mesma música produz sons distintos de acordo com as características de cada instrumento. Por meio de um ministro, a palavra de Deus é transmitida mostrando seus elementos humanos peculiares. No caso de outro ministro, os elementos humanos podem ser diferentes. Todos aqueles que são usados por Deus têm seus elementos humanos particulares implantados na palavra. Sob a disciplina, governo e direção do Espírito Santo, esses elementos pessoais não mais atrapalham o pronunciamento da palavra de Deus, mas, pelo contrário, deixam a sua manifestação mais gloriosa. Em vista do fato de que a palavra de Deus deve ser transmitida aos homens empregando elementos humanos, é óbvio que a característica de todos aqueles indivíduos que não foram tratados por Deus não podem ser usadas. Se o elemento pessoal é questionável diante de Deus, sua palavra não pode ser transmitida por meio desse indivíduo. Ele não é adequado, não pode ser ministro da palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus uma vez falou por meio de uma mula, mas hoje o ministério do Novo Testamento é bem diferente. Nos tempos do Novo Testamento, a palavra de Deus vem por meio do elemento humano. Como consequência, o Senhor deve ser rigoroso ao selecionar seus instrumentos. Não podemos propagar a palavra como um gravador. Deus deseja nos transformar. Se não correspondermos ao seu padrão, não somos adequados. Para podermos ser usados para proclamar a palavra de Deus, temos de ser tratados e refinados. Deus tem de deixar de lado aqueles cuja estrutura humana contém impurezas, obras da carne e elementos condenados pelo Senhor. Outros devem ser deixados de lado, porque jamais foram quebrantados diante de Deus. Seus pensamentos não são sinceros. Sua vida é indisciplinada.
São obstinados, suas emoções são descontroladas ou têm pendências com Deus. Mesmo que esses indivíduos recebam a palavra de Deus, não serão capazes de transmiti-la, pois ela ficará bloqueada dentro deles. Se eles forem forçados a pregar, a mensagem será ineficaz. Por isso, a condição do homem diante de Deus é um problema básico para os ministros do Novo Testamento. Atualmente, Deus deseja que sua palavra seja anunciada como palavras humanas. É verdadeiramente a palavra divina, embora seja também palavra dos homens. Que versículo em todo o Novo Testamento não foi falado por um homem? Uma característica mantida do início até o fim do Novo Testamento é que todas as palavras faladas por homens são, do sentido mais profundo, tanto humanas como divinas, sendo assim puramente a palavra de Deus. Assim é o ministério da palavra no Novo Testamento. No meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Aqui ele está ministrando a palavra de Deus aos coríntios. Ele escreveu sob grande aflição, escreveu com muitas lágrimas. Trata-se de um exemplo de um indivíduo cujo ser estava totalmente envolvido com a palavra. Seus escritos estavam cheios de sentimentos humanos. A palavra de Deus nele fez com que sofresse e derramasse muitas lágrimas. Quando Paulo escrevia, seus elementos humanos se mesclavam à palavra de Deus e a magnificavam. Ele não estava vazio de sentimentos ou pensamentos. Sua situação não era igual à de alguém que falava em línguas, com a palavra indo e vindo sem tocar muito os pensamentos do coração. Paulo escreveu com o seu ser interior cheio de pensamentos e sentimentos. Quando a palavra de Deus era proclamada, palavra após palavra, ele estava em grande aflição e muitas lágrimas. Isso representa o ministério da palavra no Novo Testamento. Uma vez que a palavra de Deus passa pelo homem, suas características, idiosincrasias, tom e experiências com Deus podem ser manifestados na mensagem. O grau de disciplina que o indivíduo recebeu do Senhor e a medida das provações às quais foi submetido semelhantemente podem se tornar visíveis em sua mensagem. Um ministro da palavra do Novo Testamento pode, sem medo de errar, adicionar seus elementos pessoais à mensagem que recebe do Senhor. Depois de anos de aprendizado diante de Deus, ele é colocado num nível no qual pode ser usado livremente pelo Senhor como canal da palavra. Se aquilo que o indivíduo acrescenta à palavra for algum elemento da carne ou algo do homem natural, a palavra de Deus seria adulterada ao passar por ele. A palavra de Deus contém elementos humanos, somente assim ela pode ser proclamada como a perfeita mensagem de Deus. Jamais devemos supor que a palavra de Deus se resume meramente a um mandamento ou 10 mandamentos. A Bíblia demonstra claramente que a palavra possui sabor humano. Deus dá sua palavra ao homem e permite que ele fale. Se a condição do indivíduo for boa, Deus também o inclui na mensagem. A lei básica da mensagem de Deus é: a palavra se tornou carne, conforme João capítulo 1, versículo 14. O desejo de Deus é que hoje nós tenhamos não somente sua palavra, mas que sua palavra se torne carne. Isso não sugere que a palavra de Deus seja diminuída à condição de palavra humana. Significa simplesmente que sua palavra tem o sabor da humanidade sem o menor prejuízo em sua pureza. Ela é verdadeiramente palavra de Deus, embora com a adição da palavra do homem. É palavra do homem de fato e, ao mesmo tempo, palavra de Deus. No ministério do Novo Testamento, os homens propagam a palavra de Deus. Vemos isso no livro de Atos, nas cartas aos Coríntios, a Timóteo, a Tito, a Filemon e etc.
A palavra de Deus é revelada por meio das palavras de homens e é magnificada mediante os elementos humanos. É o homem falando. Apesar disso, porém, Deus reconhece tais palavras como sua própria palavra. Assim é enorme a responsabilidade daqueles que pregam a palavra de Deus. Se o indivíduo estiver errado e mesclar seus elementos pessoais impuros à palavra, ele macula a palavra de Deus, causando grande dano. O problema fundamental da pregação baseia-se não no quanto conhecemos a Bíblia, pois o mero conhecimento de doutrinas é de pouca utilidade. O conhecimento pode ser totalmente objetivo, pode ser transmitido sem que haja envolvimento pessoal. Como ministros, porém, jamais poderemos ser como Jesus Cristo, que era a palavra encarnada. Mesmo assim, a palavra de Deus é depositada em nossa natureza humana e é transmitida por meio dela. Portanto, nossa natureza humana deve estar renovada diante de Deus. Temos de ser diariamente disciplinados. Qualquer defeito em nós tem o potencial de macular a palavra e destruir seu poder. Não pensemos que qualquer pessoa pode pregar a palavra de Deus. Conhecemos apenas um tipo de pessoa que pode fazer isso: aqueles que já foram tratados por Deus. A maior das dificuldades que encontramos ao pregar a palavra não é se o assunto é apropriado ou se as construções gramaticais estão corretas, mas sim se o homem está correto. Se o homem estiver errado, tudo que emanar dele estará igualmente errado. Que Deus possa nos mostrar o verdadeiro caminho do ministério da palavra. Pregar não é tão simples como nós normalmente achamos. Pregar é servir ao povo de Deus com a palavra de Deus. As pessoas só podem ouvir a mensagem de Deus em sua pureza quando a palavra não é afetada negativamente por nós. Conhecemos as histórias de Paulo, Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, João e muitos outros servos do Senhor. Eles mesclaram seus elementos pessoais à palavra de Deus, mas mesmo assim, nós não tocamos carne e sangue por meio deles. Pelo contrário, nós sentimos que a palavra de Deus é ainda mais glorificada. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus é a palavra de um homem, e a palavra de um homem é a palavra de Deus. Amém.